Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 16ª rodada. Grêmio e Botafogo ficaram no 1-1, com muita reclamação dos cariocas com a arbitragem. Teve pênalti, Chico Garcia, vai falar também? Em jogo atrasado, Grêmio e Botafogo se enfrentaram em situações distintas na tabela. A primeira chance foi do Grêmio. Cruzamento de William, chute de Kahneman e defesa de Léo Link. Mais uma chegada do Grêmio e mais uma grande defesa também. Cruzamento de Marlon e Edenilson de cabeça parou no paredão alvinegro. A bola só foi balançar as redes com quem conhece muito bem a casa. Lançamento de Marlon Freitas para Cuiabano, que dominou com a perna esquerda e bateu com a direita. Lei do ex na Arena, Botafogo 1-0. Quando a vitória do Botafogo parecia encaminhada, o lance capital da partida foi decidido pelo árbitro de vídeo. O Grêmio, que reclamou bastante do uso do VAR no clássico Grenal, desta vez teve a tecnologia a seu favor. Falta cobrada por Marlon. A bola pega no braço de Matheus Martins. O árbitro Lucas Torezin é chamado para revisar o lance e marca pênalti para o Grêmio. Bola na marca da Cal, Thiago Volpe na cobrança. Batida perfeita e o empate no placar. Grêmio 1, Botafogo 1, placar final. Hoje eu tive que exaltar os meus atletas, exalto o meu grupo, né? O grupo do Grêmio, porque eles foram muito guerreiros e enfrentamos uma grande equipe. Não podemos esquecer que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, né? Um time aí que, enfim, dispensa comentários. Venho aqui, em nome da instituição Botafogo, expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir as palavras que eu falei para a arbitragem. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha que culminou num resultado que nos deixou com 2 pontos na conta da arbitragem. Esses 2 pontos ficaram para trás exclusivamente por conta da arbitragem. Em nenhum momento a gente vê a bola tocar a mão do jogador. Acho que não pode ser uma interpretação nesse caso. Tem que ser claro, porque o VAR tem que ver um erro claro do árbitro, e nesse caso não tem erro claro, não tem um lance conclusivo. Acho que se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é penalti, porque ninguém vê. Aí é que tá, mas interpretaram como pênalti. Acontece pênalti para todos os lados. Pênalti está na regra. Pênalti bem marcado, pênalti mal marcado. Se tiver 10 pênaltis numa partida, tem que marcar. Agora, se não tiver um pênalti para ser marcado, não deve ser marcado. E aí eu quero opiniões, porque estamos falando de algo subjetivo. Cicinho, você marcaria essa penalidade pro Grêmio, sim ou não? Não marcaria, Renata. E o mesmo time que reclamou contra o Inter agora teve o benefício. Então, assim, aí vê a questão dos árbitros, né? A limitação dos árbitros. Mas você não marcaria? Eu não marcaria. Eu não vi pênalti. O que o Kahneman tava fazendo aqui, ó? Tava esquentando as mãos? Bateu você não viu que ficou aqui? Foi o único que viu. E o Mário que bateu Ele e a arbitragem. A falta. Aí que chamou a atenção da arbitragem. O Mário que bateu a falta e foi cobrar escanteio. Nem pra ele imaginou e tal. E o Kahneman foi lá e pressionou o árbitro falando que tinha batido na mão. Renata, eu marcaria sim esse pênalti. Marcaria? Marcaria. Bateu na mão, né? Por mais que o jogador esteja na barreira, virou, né? E deixou o braço assim, bateu na mão dentro da área, pra mim, acho pênalti. Eu daria até cartão pro... O cara tá na barreira. Se eu sou o goleiro, dou uma dura nele ainda. Ele tá na barreira, só 2 caras na barreira. Eles viram, eles até abriram a barreira. Que barreira é essa aí? Então, um pênalti bem marcado, pega na mão, cal. E se tiver que reclamar, reclama da barreira. Você pega o lance, o cara sobe na bola, ele vira de lado, a bola pega na outra mão. Qual que é a probabilidade dele tentar colocar a mão na bola? Só porque ele então virou é só ser coerente. Só porque ele virou as costas aí. Não existe. Então, o cara, não, só pelo fato dele abrir e virar as costas, tem que dar cartão pra ele aí. Pênalti. Vamos ver o que o Chiquito vai falar hoje. Agora o Sul tá recheado de pênalti, hein? Meu Deus, o Campeonato Brasileiro. Todos os pênaltis estão caindo lá no Sul. A minha expectativa é mais 30 até o final do campeonato. Quanto? 30. É isso, aí fecha.
30 pontos ou 30 pênaltis? 30 pênaltis, já tem isso. Olha, toda vez que alguém for derrubado na área, é pênalti. Não, aí só não, isso. Pra todo Derrubado, mundo, né? falta. Vamos fazer pra todo pênalti, mundo. não é? Bom, tivemos outra partida atrasada também. Meu Fogão empatou com o Grêmio, gente, mas não empatou, não. 44 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Uma bola, uma falta batida, normal, bate no ombro do Matheus, pra fora. Eu falei, aí, escanteio. Aí vem o quinto árbitro, né, o Kahneman. Quinto árbitro. Aí eu, o que tá acontecendo? Ali tá com a camisa errada. Gente, o que tá rolando? Eu falei, gente, ele vai ver o quê? Não vai escanteio? Não é possível que esse povo tá assim. Quando eu olhei, eu falei, vocês estão de brincadeira com a minha cara. A bola, o campo não fala? Fala. O campo fala pro treinador. A bola fala pra arbitragem. A bola tem a trajetória. Nem se ele tivesse uma mão de pau, a bola ia fazer aquela trajetória que ela fez. Pelo amor de Deus, gente, não é possível. A gente vai ver o que aconteceu nesse jogo e na volta eu vou ficar brava. Rodou. Aos 5 minutos, escanteio para o Grêmio. Kahneman aproveitou o lançamento e chutou, mas Léo Link defendeu. Logo em seguida, a resposta do Botafogo. Lançamento para Matheus Martins, que foi impedido de finalizar, e a bola foi para fora. Os gaúchos pressionavam e aos 15 minutos quase abriram o placar de cabeça com Edenilson, mas o goleiro Léo Link fez mais uma defesaça. Falta para o Glorioso. Arthur foi para a bola e Volpi também defendeu. O jogo seguiu equilibrado durante todo o primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, o Grêmio teve mais uma oportunidade. Aos 4 minutos, Dodge recebeu o passe na área e chutou para mais uma grande defesa de Léo Link. Aos 7 minutos, foi a vez de Cuiabano receber na área e chutar para abrir o placar. 1-0 Botafogo. Os donos da casa demoraram a reagir. Aos 28, oportunidade para o Grêmio conseguir um empate. O camisa 99 Oliveira recebeu na área, mas finalizou mal e chutou por cima do gol. O Botafogo acreditava na vitória, até que aos 38 minutos da segunda etapa, falta para o Grêmio. Marlon cobrou e a bola bateu em Matheus Martins. O árbitro deu o escanteio, mas o VAR chamou e recomendou o toque de mão. Lance revisado e mesmo com a reclamação dos jogadores do Botafogo, pênalti marcado. Aos 44, o goleiro Volpi foi para a bola e deixou tudo igual. Final, Grêmio 1, Botafogo também 1. Com o empate, o Glorioso segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Do bumbum cair da bunda, tá? Porque fora do ar eu falo de outro jeito. Faz assim, ó, filho. Aí já vem atacando a Babalu em mim. Olha, gente, sem brincadeira, eu fiquei assim, incrédula. Eu juro pra você. Porque o jogador do Grêmio reclama na hora com o árbitro, porque ele tá no direito dele. Sim. Os jogadores reclamam, tem que reclamar, porque se não reclamar, quem não chora não mama. Isso é uma máxima da arbitragem brasileira. Quem não chora não mama. Ele foi lá reclamar. Eu na hora disse, tá reclamando do que esse chato? Ele reclamou, pra quem não viu, que a bola bate aqui no ombro do Matheus, né? Que essa mão que tá atrás do Matheus bate na bola. Que ele vira e bate com a mão na bola. Só que a trajetória da bola nem tem como. E sabe o que aconteceu, Pedrosa? As imagens que ficam na margem de trás pra ver se bateu na outra mão ou não, Sim. elas são inconclusivas. E o que acontece quando uma imagem é inconclusiva, Pedrosa? Vale a decisão do campo. E qual era a decisão do campo? Escanteio. Nada! Ele vai no VAR depois que os jogadores do Grêmio ficaram reclamando no ouvido dele. Bota pra torar! Olha aqui, a bola bate no ombro e gira. Porque é a trajetória da bola. A bola ela falou, meus amores, vocês têm algum probleminha? Porque eu bati no ombro. Olha só, gente. Não dá. Não, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Porque agora eu tô assim. Tudo é o mais absurdo que eu já vi, é a pior eliminação que eu vivi. Que aí é bom que dá uma valorizada. Não é possível. Não é possível. Eu falei, eu não tô acreditando. E quando um jogador do Grêmio começa a reclamar, eu falei assim, esse homem não vai chamar o VAR. Não é possível. Quando ele meteu o dedinho no ar,
Eu falei, ele vai no VAR. E quando vai no VAR, vocês já sabem o que acontece, Lógico. né? Tirando contra o Vasco. Quando o VAR chama, é condicionado. Tirando contra o Vasco. Ontem chamaram, ele não expulsou. Então, tirando contra o Vasco. Aí eles pegaram essa mão. Como que se essa bola ali, a mão atrás do Matheus, batesse na bola. Mas a mão dele tava até mole. E mesmo se fosse a outra, ele tá aqui assim, ó. Mas ela tá até fora, mas ela tá mole. Ela não tem força pra fazer aquela trajetória na bola. A bola bate forte e muda a direção porque bate no ombro. Nem que ele tivesse um pau na mão, a bola ia fazer aquela trajetória. Calma, Moreno, calma! Sério. Diz a ele pra ele não falar comigo. Não, sem brincadeira. Aí sabe o que aconteceu? Depois desse lance aqui, que o Grêmio empatou a porcaria do jogo, foi um pênalti no Vitinho lá, que ele toma uma porrada de cima, uma porrada de um, uma porrada do outro. E sabe o que aconteceu, Pedrosa? Nada. Na boa, cara. Sem brincadeira. Não tem uma semana que a gente não bota um troço nesse telão e se estressa. Calma, Moreno! Toda rodada. Toda semana tem. Toda Não, rodada. toda rodada tem. Aí eu ajoelho o meu joelho no joelho. Eu ajoelho meu joelho, como diz meu mago maravilhoso, é o meu L7 maravilhoso eterno. Saudades. E falo, Deus, que nessa rodada não seja no meu time. E foi. Eu fui a contemplada no meu consórcio. Consórcio do VAR. Quem? Fernanda! Parabéns! Mais uma vez. Você foi a contemplada. Obrigada. Valeu. Tava 1-0 pro Fogão. Eu tava no G4. Aí vem esse desgramado e acha esse pênalti aos 45 do segundo tempo. Cara, não tem como, não tem nada, não tem absolutamente nada aí. Nada, é um Pedrosa, negócio tem muito uma doido. mão que eles acham do outro lado da Então, câmera. mas o que eu tô te falando... Mas ela é inconclusiva. Até a mão, que talvez eles acham Aqui, que ela possa tá- ter ela batido. chega a tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Até se for essa mão aqui, ele tá com o corpo escondendo essa mão. Uhum. Então, assim, não há nada que você possa olhar e falar assim, porra, o Matheus Martins fez uma ação que atrapalhou o que ia acontecer no lance, ou que essa mão ela foi voluntária o suficiente para atrapalhar o lance. O Botafogo foi A extremamente CBF divulgou o prejudicado. áudio do VAR já? Muito prejudicado. Nem quero ouvir. Não, porque Nem quero ouvir pra não me estressar. Seria importante ouvir porque, é assim, o árbitro ele só foi analisar a imagem no VAR porque o árbitro do VAR aconselhou ele a fazer isso. Entende? Com certeza. Então, por isso que eu estou curioso para ouvir. Quem fez isso foi o quinto árbitro. Pois é, o mas Kahneman. eu quero... Essa foi boa. Não, mas não. eu tô curioso. Foi ele que pentelhou, Eu tô pentelhou. curioso para ouvir o que o árbitro do VAR disse para ele analisar o lance, de verdade. Porque, Ele assim, provavelmente falou, bola no 11, no camisa 11, Não Botafogo, faz foi na menor- mão que ele gira e bate. Não faz Só o que o que menor eu tô sentido. dizendo pra vocês é, a trajetória da bola mostra, tu vê que é uma batida assim, ó, bate no ombro e Quando sai. a bola bate na mão, geralmente ela perde a força. Perde a força. Ela desce. É isso, porque Provavelmente ela e a desce. mão dele tava mole. Exato. É o que eu falei, só se ele tivesse uma mão de pau, um pedaço de pau e fizesse assim, ó, pá, ela ia ter essa trajetória da bola. Arbitragem, a bola fala. Árbitros, a bola fala. O pessoal que é treinador, o campo fala, né? O campo fala. Às vezes o cara tem que sair, às vezes o cara tem que entrar. Mas a arbitragem, a bola fala. Não é possível. Não é possível. E pra tem completar... quinto árbitro que fala também. É muito. Aí tira esse jogador porque ele já tem amarelo. Aí é o quarto mesmo. Aí é o quarto mesmo. Mas sabe de uma coisa, ô Pedrosa? Tira, porque ele já tem amarelo. O negócio O Matheus falou sobre o lance? Não. O negócio é o seguinte. Pra completar a minha noite glamurosa, este rapaz, depois de dar esse pênalti, ele me expulsa o Pantaleão com o jogo paralisado. E o Barbosa tomou mais um cartão. E eu tô sem a minha dupla Tá sem pra zaga. encarar você, Cris, no final de semana. Parabéns pro Fluminense. Vai ter que botar a Roberta e a Rafaela lá na zaga. Minhas filhas. Elas- Eu vou botar a Rafa, vou botar ela de cabeça de área, que ela é mais baixinha. Pode ser. Se tiver uma bola aérea, ela não vai aguentar. Rafa Pitbull. Não é possível. Olha só, ô Pedrosa. Na Ô, sua Vene vez, o Casa- Everaldo vai chutar. Ai, ô Vene Casagrande, eu tô cansada. Você tá cansado, Vene? Olha, eu fiquei cansado olhando essa imagem ontem, eu fiquei revoltado, tanto é que eu comentei lá Eu no fiquei grupo. muito revoltada. Pênalti super mandrake, assim, de verdade. Nada justifica esse pênalti, pelo menos na minha concepção. Não consigo, após analisar essas imagens. Enfim, por isso que eu queria ouvir
o árbitro falando ali. Seria importante a gente entender o que eles enxergaram. Porque, assim, de fato, não tem por que eles marcarem esse pênalti. E foi uma arbitragem extremamente polêmica, duvidosa. Eu não gostei nem um pouco, mas infelizmente é o que tem acontecido no futebol brasileiro. E outra, vai chegar no final de semana, vai ter um lance bem parecido e vai ter árbitro que não vai marcar. Sabe o que eu acho engraçado? Volta ali naquela cena, quando ele vai correndo no VAR, eu acho isso muito engraçado. E aí, eu tô reclamando muito nesse programa, pausa rapidinho. Eu tô reclamando muito nesse programa, vocês sabem disso. Qual o nome do árbitro? É importante a gente falar o nome dele. Kahneman. Eu tô achando muito... Eu tô achando muito... Eu gravei. Eu tô achando muito engraçado, porque nos últimos jogos, o Botafogo teve alguns pênaltis que não marcaram. E eu tô sentindo que a indignação dos jogadores do Botafogo, ela tá pequena. Tipo assim, não marcou. Irmão, é pênalti! Essa indignação, ela faz o árbitro olhar e falar assim, eita, pera lá, olha ali, claro. Alguma coisa aconteceu ali. Gente, faz parte do futebol. A gente sabe que agora tem essa regra que só o capitão pode falar, sim, mas tu pode ficar chiando e volta, né? E eu tô sentindo que os jogadores do Botafogo têm feito pouco isso. Eles sofrem o pênalti, não marca, eles levantam e fé, eles vão embora. E eu fico... É pênalti! No Vitinho ontem, mas isso é uma orientação reclama. do treinador. O treinador ele tem que falar, cobra lá o árbitro. Mas aí, sabe o que aconteceu? Os jogadores do Grêmio, eles quase carregaram o homem pro VAR. Solta a fita aí, por favor, que eu sou velha, eu falo fita. Solta aí. Vamos chamar já a sonora do Léo Coelho. Pode soltar a fita, porque aí ele vai no VAR. Quando o Marlon vai falar com ele... Aí todo mundo, agora espera. Quem é o capitão que tá ali falando com ele? Agora espera. Nenhum, porque o Grêmio todo foi em cima dele. Agora espera. Não tinha capitão ali? E ele empurrando o Marlon. Mas eu não tô vendo a faixa no Kahneman, pelo menos. Vê se não tá eu no acho braço que é. esquerdo. Eu acho que é aí. ele. Vai, pode adiantar. Não é Tá ele. sem faixa? Não era ele. Nem sei quem era, que me estressei tanto que eu nem lembro quem era o capitão do Grêmio. Não era o Thiago Volpe, não? Essa regra aí de só capitão fala não funciona aqui. Não, né? e todo mundo fala. Só que quando a minha cavalaria vai falar, um ganha um amarelo, outro é expulso. Que foi o que aconteceu com o Pantaleão e com o Barbosa. Então, assim, fica muito complicado. E eu nem critico. Eu vi alguns torcedores nas redes sociais. O jogador é, entre aspas, burro, pra quem que vai reclamar? Sem faixa, gente, na boa, com todo respeito, Sério, assim. Né? Se põe no lugar do jogador, cara. O cara treina pra caramba no dia a dia, aí vai lá na hora do jogo, acontece isso aí. Não faz o menor sentido. E depois ele vem, deixa ele lá no VAR. Eu entendo a revolta do jogador. Ai, olha, eu tô cansada. Calado. E aí o Alvinegro planeja entrar com um ofício formal na CBF pra se queixar da atuação do árbitro. Olha o nome dele. Lucas Paulo Torezin. Fenômeno. O diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho, se manifestou após o jogo durante uma coletiva. Cadê? Venho aqui, em nome da instituição Botafogo, expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir as palavras que eu falei para a arbitragem. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha que culminou num resultado que nos deixou com 2 pontos na conta da arbitragem. Esses 2 pontos ficaram para trás exclusivamente por conta da arbitragem. E o Textor também se manifestou sobre a arbitragem e escreveu: vergonhoso, nós, brasileiros, nos recusamos a evoluir, é isso? Sim. Escreveu ele? Em inglês, né? Que negócio de tradutor botaram na tradução. Tá aí, ó. Tá aí, na tela, pegou o lance de revisão do VAR. Uma lambança, olha, uma lambança. Esse era um jogo atrasado do Botafogo, assim como o do Vasco com o Bahia. O Vasco também reclamou, mesmo vencendo, não foi, Pedro? Mesmo vencendo, a primeira coisa que aconteceu pós-jogo foi a coletiva do Admar Lopes, que abriu a coletiva falando isso. Só pra vocês não falarem que a gente só reclama quando o Vasco perde. O Vasco ganhou e eu tô aqui reclamando. A atuação do árbitro João Vitor Gobi hoje foi uma vergonha, foi lamentável. E foi o que aconteceu mesmo, foi lamentável. E eu até achei engraçado o Rogério Ceni reclamando de arbitragem, falando que a arbitragem foi caseira. Caseira não expulsou 2 jogadores do Bahia. Não é possível. Enfim, a gente tava... Cara, isso é muito sério. Uma rodada de Campeonato Brasileiro, 2 clubes do mesmo estado, tem 2 diretores de futebol com resultados diferentes reclamando de arbitragem. E se a gente for pegar um recorte aí dos últimos 10 jogos, sem falar do Flamengo na Libertadores, que também foi prejudicado,
Dá pra lembrar, o próprio Léo Jardim, que o Diniz cita ontem na coletiva, o único goleiro que foi expulso dessa forma. Sim. O lance do Jair, que o Jair fica 8 meses parado e não acontece nada, o VAR não chama. Aí o VAR chama pra esse tipo de lance. O que a gente mais se irrita aqui no Brasil é que quem tá apitando jogos é o VAR. O VAR, ele não tá dando mais o direito do árbitro de apitar dentro da partida. E o árbitro tá se apoiando no próprio VAR. E até mesmo quando o VAR chama com correção, dependendo do árbitro, ele é petulante o suficiente para fazer o que o João Vitor Gobi fez ontem. Que é ver uma cena clara de um pisão no Pumita, o VAR chamar e ele falar, não, segue o jogo, é pra cartão amarelo. Em relação ao jogo do Botafogo, posso só fazer um elogio a um jogador específico do Começa Botafogo? com L, termina com link. Eu acho que isso precisa ser dito. Verdade. Um jogador que era a terceira opção, estava se tornando terceira opção, por pouco não foi parar na Arábia, e do nada se tornou a primeira opção titular e está dando conta do recado. Inclusive, se ontem foi 1-1 graças à arbitragem, graças também ao Léo Link, que fez grandes defesas ontem. Parabéns ao Léo Link, que está segurando a vaga dele aí como titular e dando conta do recado. E o Volpi também fez belas defesas, né, pro Grêmio. Muito bom o Volpi também. Né? Inclusive marcou gol e outra. Cuiabano, meu Deus do céu, aquela finalização ali é de quem conhece bem e quem gosta de balançar o barbante. Veni pediu. Meu Deus! E o Alex Telles que saiu, ajudou. né? Ele entrou como um lateral esquerdo, o Alex Telles sentiu e foi logo substituído. Eu gostei que ele provocou. Eu gosto de jogador assim. Meteu o gol, eu tô aqui. Não, mas eu vou te contar o que foi isso. O primeiro gol que ele faz contra o Grêmio lá no ano passado, ele não comemora. Foi o primeiro. Sim. Esse é o primeiro gol dele com a camisa 6. A camisa 6 do Botafogo, ela é muito pesada. Ela foi a camisa do Newton Santos e ela não vai para qualquer jogador mesmo. Então o Botafogo deixa ela guardada e só entrega para jogadores muito especiais cuidarem dela. Durante muito tempo o Tietê ultimamente ficou com a camisa 6. Para quem não sabe, ela é a única camisa que na camisa de jogo ela tem o 6 e aqui em cima do escudo tem escrito Botafogo, Newton como se fosse Santos. 10 nos outros times. Isso. Ela tem escrito em cima do escudo Newton Santos. Então se você for olhar a camisa do Cuiabano, ela tem escrito Newton Santos em cima. E esse foi ele usa 6, faz poucos jogos com a 6 e vai embora pro Nottingham. Volta dias depois. Esse é o primeiro gol dele com a camisa 6. E depois de muitos anos, no centenário do Newton Santos, que é esse ano, ele faria 100 anos, uma camisa 6 com um lateral esquerdo. Porque ela sempre tá em outras posições. Sim. E ela, então, é entregue para um lateral esquerdo com super identificação, que é o Cuiabano, voltando da forma que ele voltou e fazendo seu primeiro gol com a camisa 6. Então, eu acho assim, ali teve um respeito com o Grêmio, porque ele não comemora no último, mas teve também uma super alegria por ele ter marcado pela primeira vez com a camisa 6, que é uma camisa que pesa 1 tonelada, a camisa do Botafogo, a camisa 6 do Newton Santos. Vamos falar uma coisa? Botafogo! Rodrigo Brandão está de volta. É isso, Vitor. E por muito pouco o Botafogo não saiu com os 3 pontos ontem da Arena do Grêmio. O empate em 1-1 foi classificado como frustrante pelo técnico David Ancelotti pelas circunstâncias do jogo. O empate veio graças a um pênalti muito contestado por parte dos botafoguenses que o goleiro Thiago Volpi cobrou aos 45 do segundo tempo e deu números finais à partida. Esse lance provocou uma revolta muito grande, especialmente do diretor de futebol do clube, o Léo Coelho, que abriu a coletiva externando a sua indignação. Venho aqui, em nome da instituição Botafogo, expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir as palavras que eu falei para a arbitragem. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha que culminou num resultado que nos deixou com 2 pontos na conta da arbitragem. O VAR chama o árbitro de campo que não deu o penal enquanto ele estava em campo e retorna com uma decisão de pênalti. A imagem é inconclusiva, no mínimo. Espero muito que ele seja punido com o devido rigor para as próximas partidas, para que isso não aconteça com mais nenhuma outra equipe. O que aconteceu aqui hoje é lamentável. Tá aí, portanto, o diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho. O John Textor também se manifestou nas redes sociais. Colocou o seguinte, abre aspas, vergonhoso. Nós, se referindo ao futebol brasileiro, nos recusamos a evoluir, fecha aspas. Agora, tão ruim quanto o resultado do jogo foram as consequências desse pênalti. Os 2 zagueiros do time foram punidos com cartão e estão fora do próximo jogo, que vai ser o clássico contra o Fluminense, domingo no Maracanã.
O Alexander Barbosa, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Caio Pantaleão já tinha o amarelo, aplaudiu a decisão do árbitro, ironicamente, recebeu o segundo e foi expulso. Um prejuízo muito grande para o Botafogo para esse clássico importante no próximo domingo. Além deles, o Alex Telles deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo, deu vaga ao cuiabano, ele vai ser reavaliado e a sua presença no clássico é incerta. Quem também será reavaliado até o dia do clássico é o Savarino, que foi diagnosticado com um problema muscular. A boa notícia é o retorno do Santi Rodrigues, que cumpriu suspensão. O Botafogo ocupa a 5ª colocação no Brasileiro com 40 pontos e não tem mais jogos atrasados para pagar. Valeu, Vitor. Valeu, beleza. Então, o Rodrigo Brandão com o desabafo do Botafogo por conta da arbitragem ontem no jogo contra o Grêmio. E aí, Bruno Torelli, foi pênalti ou não foi pênalti? É uma covardia. Todo dia uma covardia diferente com os novatos, né? É o trote que chama, que eu perguntasse isso pro Léo? Claro, eu falei, não quero falar disso. Léo Pinheiro, e aí, foi pênalti ou não foi pênalti do Matheus Martins? O comentarista é o Torelli. Meu Deus do céu. Assim, do Matheus Martins, eu acho difícil. Não, a imagem é inconclusiva, não tem como a gente ficaria a marcação do campo. Hoje eu vi o Fragoso, do Jornal Globo, ele colocou um vídeo, um outro ângulo, que parece que a bola bate na barriga. Sim, um vídeo da arquibancada, né? Isso, da arquibancada. Então é difícil, porque no primeiro momento, assim, você, não entende o que aconteceu, o braço acolado. Vem a câmera por trás. Aí você, bateu no braço esquerdo dele, ele deixou a mão ali e deu mole. Não, se bate direto na mão e tem uma imagem clara, eu acho que ninguém contestaria. E aí esse vídeo da barriga, o último, me deixou em dúvida, e por esse vídeo que a bola parece que bate primeiro na barriga, o resvala na barriga dele, não foi pênalti. Só que o Gabriel Farias, ele colocou nas redes sociais dele um vídeo, né, uma análise que eu concordo. Meu amigo, Matheus Martins, você tá na barreira, por que você saltou e virou as costas? Saltou pra trás, né? Ele abriu a barreira. Meu amigo, tá na barreira, pra não deixar dúvida, é pra tomar bolada, pra bola bater em você. Protege o rosto, protege ali a área íntima e fica, pô. O Jock tá falando aqui, o MM tava com cansaço mental, só pode, medo da bolada. Não é possível, você tá ali na barreira, protege o rosto, protege ali sua área íntima e sustenta, não tem como você pular virando o corpo. Pula pro alto, não gira o corpo. Aí ele abre a barreira, poderia ter proporcionado o cruzamento para gerar uma oportunidade de perigo. Para mim, por conta desse último vídeo que apareceu da arquibancada, não foi pênalti. Para mim, como é inconclusivo, dito isso, mantém o que o árbitro tinha marcado. Tem uma frase do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, no jogo Corinthians e Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Perfeito. E o árbitro de vídeo chama o Davi e fala assim: Davi, eu tô com o sentimento de que esse pênalti foi fora da área. E não foi pênalti, foi falta. E o Davi, nós não trabalhamos com sentimento. Nós trabalhamos com imagens. Aí ele vai no VAR, ele entende que a imagem não deixa claro se foi dentro ou se foi fora da área, e ele volta com a decisão de campo. Se eu marquei pênalti em campo e a imagem não me prova o contrário, eu vou ficar com o que eu vi no campo. E o que eu vi no campo foi pênalti. E nesse caso do Grêmio e Botafogo ontem, fizeram justamente o contrário. Puxaram com o sentimento de que a bola supostamente bateu no braço do Matheus Martins sem resvalar em nenhuma outra parte do corpo. E o árbitro de campo, ele contrariou o que ele viu e ficou com esse sentimento de pênalti. Mas não tem nenhuma imagem clara que mostre esse pênalti. Será que se esse jogo não fosse aqui no Engenhão, no Newton Santos, é Engenhão também, pô. Se não fosse aqui, será que não seria marcado... Será que seria marcado pênalti? Eu acho que o fator de estar... Passaram a mão no Vasco ontem. O Grêmio passando... O Grêmio passaram a mão fora de casa, Vitor? Cara, assim, eu jogo em campo neutro quase sempre. Bom, primeiro que o Vasco... A situação que o Vasco teve de arbitragem não influenciou, tanto que foi falado que ele teve uma expulsão antes que nem deveria ser expulso, de vista os outros lances que não foram. Pelo tinha que ter expulsado outro. Tudo bem, mas não estava influenciando. 90 minutos do segundo tempo, o Grêmio na situação que tá, com o time feio que tem, pinta uma dúvida ali e esse critério é usado. Leva a crer, gera outra dúvida devido à falta de recurso, né? Devido a todas essas dificuldades que foram faladas pelo Léo e pelo Farias mais cedo, leva a crer que a decisão foi tomada ali no calor do momento, e o calor do momento pelo contrário, gremista. No gelado do momento, porque o cara toma a decisão no ar-condicionado. Você entendeu? Ele não tá sentindo a temperatura do jogo, ele não tá vendo os movimentos. Mas ele está envolvido neste jogo. E ele quer apitar o jogo da cabine. E quer apitar o jogo da cabine. Eu acho, não é uma certeza, eu penso que abre toda essa inconclusão, abre essa possibilidade de conclusão que é horrível.
péssima conclusão. Porque o certo é você falar, ó, tá aqui, tá claro, isso aqui aconteceu, não, isso aqui não aconteceu. E lembrando acabou. que o Grêmio teve um pênalti marcado contra, foram 3, né, no Grenal. O primeiro foi um dos maiores absurdos dos últimos anos do VAR, né? O Marcelo de Lima Henrique vê no vídeo um pênalti do coitado do Noriega lá, que dá um carrinho, o outro cara deixa o joelho pra trás, tem um choque joelho com joelho e o juiz inventa um pênalti. Ou seja, a gente fala muito sobre, vamos implementar o desafio pra acabar com isso. E aí o treinador desafia o árbitro aí no vídeo e tomar uma decisão melhor. O cara vai no vídeo e toma uma decisão horrorosa. Então é isso, e resolver nossos problemas. Sempre vai ter erro. E já falei quanto à arbitragem bastante aqui, infelizmente, porque voltamos a ter arbitragens e árbitros infelizes em campo. A gente lamenta porque o futebol, que é bom, fica em segundo plano. Cadê a discussão do jogo do Botafogo? Não tem muito, porque... Vou puxar já. Mas é mais isso. Só pra destacar, ontem foram 2 árbitros da nova geração, né? O João Vitor Gobi no jogo do Vasco e o Lucas Paulo Torezin no jogo do Botafogo, que foi quem cometeu essa atrocidade aí de marcar. E o Candansan é da nova geração, expulsou o Igor Rabelo, que apanhou do Kaiser, pô. Expulsou do Igor Rabelo. Você é no meio do parabéns do André Marques. Você é do fã-clube não, né? Do clube de odiadores. Maior hater da história do Candansan. Senhora, cara, não tira o Candansan da boca, Não. O Flávio Dias, se olhar com boa vontade, tá aqui, cara? A bola bate primeiro no Arthur antes de pegar em qualquer parte do corpo do Matheus Martins. A arbitragem, além de arrogante, é muito prepotente. Eu acho assim, que esse lance do Arthur tá muito próximo, né? Nem teve aquela mudança drástica. E os caras não se explicam. A gente também nem sabe a regra, pô. É muito confortável apitar pro árbitro, porque ele não precisa explicar porque que ele marcou. E na rodada seguinte ele tá trabalhando de novo. O Marcelo Amarante, independente desse lance, o Botafogo não mata o jogo. Perde muitas chances de gol. Sim. Se o Matheus Martins tivesse feito o gol que ele perdeu cara a cara, não estaríamos discutindo sobre esse lance. Matheus Martins com uma atuação muito ruim. Eu gostei demais do Kadir. Entrou bem o garoto, muito forte fisicamente. Kadir. Entrou muito bem no segundo tempo e acho que em breve vai ganhar mais oportunidades, até porque o Botafogo tá com muitos desfalques, né? Esse é o grande problema pro a Jesse ou a Gessi Viana, as imagens do VAR estão uma porcaria. Realmente, também. Pô, não dá pra gente ver aqui 2025 a imagem pixelada, tu dá um zoom, pô. Aquela câmera que fazia propaganda no programa. A Tec. A famosa, né? E outra coisa, enfim, antes de rolar a bola, o empate seria bom pro Botafogo. Aí o David Angelotti dá a coletiva falando que é uma frustração, um sentimento ruim, porque o jogo encaminhava-se pro Botafogo resolver em campo, que tem um time melhor que o do Grêmio. Não vive um grande momento, mas é um time melhor. Muito desfalcado, teve né? muitas chances e deveria ter definido o jogo. Então, parte da incompetência dos jogadores. Não teve muita crítica do torcedor do Botafogo quanto ao técnico dessa vez. Não, nem tinha que fazer. Não tem o que fazer. Só tinha aqueles jogadores à disposição, né? Coerente. E aí o Márcio Barros tá falando aqui, ó. A culpa foi do Cabral. A culpa do Cabral é um bom programa, inclusive. Não gosto. A culpa foi do Cabral, que não fez nada no jogo e ainda fez a falta que gerou o pênalti. Márcio, pra mim não foi falta do Arthur Cabral. O juizão inventou aquela falta que gerou o pênalti. Acho que o Arthur simplesmente marcou. E o árbitro entendeu como falta. Chama o Juarez. Como falta, eu não concordo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.